Então, senhores, brotei de leve aqui. Para quem ficou me perguntando lá no Telegram, não morri, não desapareci, não fiquei pegado na mão de uma australiana, podem ficar tranquilos. Eu simplesmente entrei na faca, né? Entrei na faca para resolver um probleminha, porque eu tava, já tinha, e aí que vai para quem tá aqui vindo para aqui para Austrália, né? Tome cuidado com as comidas árabes, né? Não que seja ruim ou faça algum mal, mas ela é boa, cara. Você acostuma a comer aquela porra daquela carne e ela faz um mal a longo prazo. E só pra explicar aqui, eu fiquei durante sei lá, um ano, faz um ano e meio, começava a dar umas dores no meu peito. Eu falava, porra, talvez seja gás, essa comida não é muito boa e tudo mais. E começou a intensificar até ficar uma parada de falar, cara, isso aqui tá muito estranho, eu acho que eu posso ir de Vasco assim. Porra, mas eu sou um cara novo, eu não sou um cara fudido de saúde. Isso tá muito estranho, essas porras no meu coração, né? Dando essas porradinhas no coração e de vez em quando dando lag no braço, o braço ficando dormente. Falei, pô, isso é princípio de infarto, talvez pode ser um AVC ou um tipo de coisa desse tipo. E aí fui dar uma olhada, fui fazer uns exames, e aí fiz os exames tudinho que tinha que fazer, não deu nada, na verdade tava tudo bem, só que eu achei outra coisa e tive que entrar na faca, e basicamente é isso. Aí fiquei um tempo de recuperação, fiquei fudido, né? Mas já voltei, tá tudo bem. Não foi nada muito sério, não. Foi só bobeirinha. Mas tive que entrar na faca pra retirar, né? Então, continuando o vídeo aqui, já dei as explicações. E o pessoal que tava me pedindo pra fazer assessoria, faria assessoria no final do mês agora, provavelmente. Então, o pessoal que tava me chamando lá no Telegram, falando, perguntando como é que era a assessoria e tudo mais, e que tava querendo assessoria, eu vou fazer agora no final do mês. Então, quem quiser, é só me chamar lá no Telegram que eu boto você no grupo. E a gente dá, no final do mês, a gente dá início a isso, tá? Então vamos voltar pro vídeo aqui para não ficar muita enrolação, vamos lá. O ouvinte entrou em contato comigo nesse tempo que eu tava parado e ele pediu para fazer um tema que no caso é o tema desse vídeo, né? E meio que sobre a letargia, né? Principalmente do brasileiro, cara, eu vejo muito isso, cara. Porque eu vejo muitos povos que têm sua preguiça, mas tipo assim, ou eles vão ter uma preguiça por alguma coisa que eles vão priorizar outra coisa. Por exemplo, o australiano ele vai priorizar ter um pouco, não todos, né? Então, digamos assim, a classe mais baixa dos australianos vão querer ter o dinheirinho ali, trabalhar menos e curtir mais a vida. Ou seja, ele tem um propósito de curtir a vida dele. Então ele trabalha para ter aquela coisa de curtir a vida, né? Aí você vai ter o asiático que já trabalha pra caramba pra construir a vida, construir família, comprar casa, ter uma coisa muito mais de desenvolvimento familiar e de vida, né? De elevação de vida. Então você vai pra cada caso. Sei lá, o indiano só quer sobreviver, então ele faz do modo que ele consegue lá, porque ele também, geralmente o indiano de casta baixa é muito burro. E você vai tendo cada um ali seguindo a sua vida e existindo, querendo sobreviver e até melhorar a qualidade de vida. Só que seu ouvinte questionou por que o brasileiro não tem esse ímpeto, né? Não tem esse ímpeto e que tá se dando muita porrada na geração Z. Aí ele usou até o exemplo do Nepal, que o pessoal do Nepal lá com com a bandeirinha do One Piece lá, tiraram o pessoal do governo e tudo mais, fizeram uma votação via Discord. Porra, é a cara mesmo. Fede a geração Z isso aí, cara. Uma eleição via Discord, mas enfim, os caras fizeram e muito brasileiro ficou com isso na cabeça. Pô, cara, porque o Brasil não muda? E ele até usou um exemplo de que talvez o Brasil possa ir pra frente. Qual foi o exemplo? Ele chegou e falou: não, o Kim Kataguiri tá tentando tirar a lei de. Essa lei absurda, que toda vez que eu lembro que essa lei existe, porque às vezes eu esqueço que essa lei existe, né? Eu não vejo mais tanta coisa sobre isso, então eu esqueço que essa lei existe. Que é aquela lei onde caso você tá com a mulher, com a mãe solteira, né? E você vai acabar pagando pensão pro filho dela, né? Pensão socioafetiva, como os senhores já estão cansados de saber. Aí ele tá falando, não, porque, veja bem, o Kim é é da geração Z e tudo mais. Eu nem sei se o Kim é da geração Z, mas acho que é. O Kim é da geração Z e ele tá querendo mudar até essas leis misândricas e tudo mais. E eu falei, cara, primeiro, se você vê como foi passada essa lei ela foi crescendo meio que organicamente dentro do STJ e do STF, se eu não estiver enganado. Ela foi uma lei que os caras foram adaptando, porque o STF ele tem uma coisa de ficar adaptando as coisas, algumas leis, algumas coisas,
e potencializando. E aí foi assim que aconteceu com essa lei socioafetiva, né? Ela brotou assim muito de uma coisa orgânica. Digo orgânica, não é orgânica, é artificial, né? Mas eu digo assim, existia ali um grupo de leis e os caras vão debatendo organicamente e potencializando ela. Como aconteceu com aquela lei, se vocês não vão lembrar, não foi uma lei, foi uma coisa, um ponto específico que foi colocado na lei sobre a questão de separação de bens. Mesmo que você consiga separação de bens, você bote no contrato separação de bens, então a mulher o que tem é dela, o que tem teu é teu. Mesmo que você faça separação de bens, não necessariamente isso vai vigorar, esse contrato vai valer a pena. Porque existe ali uma cláusula que o STF passou que vai fazer com que isso não se aplique em N casos. Então, cara, é extremamente complexo como muita coisa surge assim na surdina e você só vai saber depois quando estourar no meio da sua bunda, né? Geralmente é assim que funciona as leis no Brasil. Então, graças a essa jurisprudência, né, que jurisprudência é fogo, cara, porque acontece alguma coisa, vem um juiz, interpreta de uma forma, dá a primeira vez naquele caso, aí vem a jurisprudência, e aí dá tudo isso que a gente tá vendo agora acontecendo, que é o segundo caso que eu vou falar. Porque o ouvinte tá falando, não, mas agora já tendo o pessoal mais novo que estão mais atentos a isso. E de fato, o pessoal mais velho, cara, o pessoal mais velho, político velho, o boomer, ele tem uma noção, principalmente o boomer e geração X, né? Eles têm uma noção de que as mulheres devem ser protegidas em todos os casos, mulher, 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 mulher. Eles viveram uma sociedade onde foi muito intensificado o valor das mulheres terem um apreço por eles, né? Então, qualquer coisa que passe, que eles passem para beneficiar as mulheres, eles vão fazer e não querem nem saber se isso vai estourar daqui a alguns anos em questão monetária, em questão social, de problemas de caos sociais, né? Ou até mesmo com questão de divórcio, qualquer outro tipo de coisa, né? Eles não querem nem saber disso. Eles passam e não estão nem aí. E o cara mais novo, que ele é novo, ele tá mais a par dos relacionamentos do que um cara velho, um boomer, um cara da geração X, ele sabe como funcionam as coisas e como tá salgada a pista. Então ele tem ali mais contato com o pessoal mais novo e ele tem um feeling melhor para ver essas coisas. E aí o ouvinte até usou esse caso do Kim Kataguiri. Mas só que aí você vê, aí vem com a questão da jurisprudência de novo. Já estão querendo passar agora um projeto onde vai ter violência virtual contra a mulher, vai estar na Lei Maria da Penha. Aí eu te pergunto, cara, o que é uma violência virtual contra uma mulher? O que é isso? Qual é a explicação que tem ali? Eu vi até um advogado falando que o cara falou, meu irmão, é totalmente ambígua a parada. Você não tem ali uma certeza, e mesmo se você tiver, você vai ficar na mão da interpretação do juiz. Então, por exemplo, se eu tiver eu aqui no meu canal, eu fizer um vídeo rechaçando uma feminista da vida. Aí a mulher vai e olha assim, pô, esse maluco aqui, pô, me magoou, me deixou magoada. Vou acionar judicialmente. Aí eu caio na Lei Maria da Penha, parceiro. Então você entende como, mesmo se você tirar uma, você tem outras. E, cara, com a questão, e aqui vocês não precisam concordar comigo, e isso aqui é só eu já num nível de demência muito alto e na Ronk Pill. Se você parar pra ver de modo frio, a questão socioafetiva, eu acho muito boa, cara. Porque o homem solteiro, o homem casado eu entendo ele ficar puto, querendo ou não, eu sei que tem muito cara casado aqui que escuta o meu canal, mas cara que tem filho no caso, né? O homem que tem filho, né? O cara que tem filho, irmão, a tua nota desceu, irmão. Você ter um filho é uma coisa que faz tua nota descer. Você tem que entender isso. Tem muito cara que fala assim, eu não ficaria com mãe solteira. Mas, pô, o cara é pai de 2 filhos, tá ligado? Você tem que entender que na perspectiva da mulher, tua nota também é mais baixa. Aí o cara fala, não, mas o homem, ele pode evoluir, pode ser isso e aquilo. Pô, irmão, então, a tua nota ficou mais baixa, cara, do que um cara solteiro. Você tem que entender isso aí. Tem que conceber isso aí. Pra dentro de um relacionamento, a tua nota é mais baixa, porque a mulher sente ciúme da outra, ela sente que ela tá dividindo o macho dela com a outra, no caso, ela sente que
o macho não é totalmente dela porque tem um filho no meio, então a tua nota é mais baixa. Então, cara, talvez um cara que ele tem um filho, beleza, essa lei é muito prejudicial pra ele porque às vezes o que ele vai ter, o que vai sobrar pra ele é uma mãe solteira, ele vai ter que agarrar. Ok, eu entendo esse cara ficar puto. Agora, parceiro, um homem solteiro, porra, maluco novo, um maluco só solteiro, irmão. Porra, parceiro, tu coloca a mãe solteira, irmão? Pô, uma mãe solteira, parceiro. Eu entendo chegar ali, porra, tu dá uma. Pô, dá um pega na mulher, pô. Às vezes a mulher, pô, tem um corpo ainda muito bom, tu gostou da mulher, tu quer dar uma aleitada. Eu entendo o cara fazer isso. Eu não sou muito desses caras que falam, não, você não pode nem encostar na mãe solteira. O cara tem a chance de dar uma aleitada, ele pode dar uma aleitada, até porque a idade, quanto maior a sua idade, a proporção de no teu entorno social de sexo só ter mãe solteira é muito grande, cara. É muito grande. Então eu entendo o cara dar uma aleitada. Agora, colar, pô, postar foto no Instagram falando, pô, meu filho, que não sei o que, aí, meu irmão, aí é papo de maluco. Aí é papo totalmente de maluco, né? E aí você vê uma coisa engraçada. Você percebe que o povo, a geração, principalmente a geração Z, não geração Z, mas o povo brasileiro de forma geral, o homem, ele tá num estado de letargia tão grande que eu fico vendo os debates às vezes no Brasil, não, porque temos que não ter banheiro trans, ou as faculdades não pode ter, sei lá, oficina de siririca, uma coisa desse tipo assim, uma bobeira dessa, cara. Você não vê um cara conservador, por exemplo, um cara conservador falar, meu irmão, a gente tem que fazer leis aqui para ou tirar ou mitigar essas leis feministas aí, misândricas, para poder ajudar a ter família. Vocês não são a favor de família, pátria, o caralho a quatro? Por que não tira as leis misândricas, por exemplo? Você não vê um cara falando sobre isso. Ou tu vê o cara falando, não, realmente, eu entendo que tem essas leis, vota em mim aqui e que eu vou lutar por eu vou lutar por você no Congresso. Ah, o cara é eleito, o cara vai fazer a proposta do cara, vamos dividir o Brasil. Sendo que o bagulho é inconstitucional, não pode nem fazer isso. Se tentar colocar um projeto desse em pauta, ele vai ser rechaçado e pode ser até preso. Então, o cara não tá nem aí. É só proposta lixo dessa direita brasileira. Aí, teve esse caso do Kim, né, e tudo mais. E mesmo assim, você vê que não foi uma pressão dos homens pro Kim mudar essa lei. Talvez tenha algumas pessoas ali em torno dele falando alguma coisa, foi algum tipo de conversa, ele deve ter ido em algum podcast, escutado sobre isso, entendeu sobre esse tema, mas você não viu nenhuma pressão contra essa lei, cara. Muito pelo contrário, você vê feminista em podcast defendendo essa porra, cara, de pensão socioafetiva. É absurdo, cara, absurdo. E os caras continuam na letargia eterna e não mudam de forma nenhuma. E aí até o ouvinte perguntou por que o brasileiro ele tem essa coisa do estado da letargia e se em algum momento vai mudar. Eu acredito que não, cara. Eu acredito que teve vários momentos na história do Brasil que os caras tinham que ter uma ruptura, mas não tem. É tipo assim, é um voo de galinha ou uma coisa que o Estado ou até mesmo o sistema do Brasil ele consegue fazer com que o gado volte de novo a ficar com medo, a ficar, não quero isso não, deixa isso pra lá, ouvir meu futebol, ouvir minha cervejinha e tudo mais. E não é um pensamento niilista quando eu falo isso, né? Porque essa noção é meio que doentia de que ou você passa a lutar, a entrar num partido político, lutar com todo mundo, ou você é um niilista. Não é assim que as coisas funcionam, cara. Não um dualismo, entendeu? Até porque, cara, um niilista, na sua forma, pelo menos como eu vejo um niilista, né? Ele perde a noção de sentido pra alguma coisa. De qualquer coisa. Nada pra ele tem sentido. É como se tudo fosse vazio. Por exemplo, ele não vai ter senso político mais, moral, então não vai ter mais moral pra ele. Por exemplo, ele vê uma mãe e um filho metendo pra ele, não importa, não tem nenhum sentido pra ele, não faz absolutamente nada. Pô, ele não vai ter religião, ele socialmente não vai ver sentido na sociedade. Pô, esteticamente, ele é totalmente um colapso. Basicamente, pelo menos a percepção que eu tenho do significado de que ele vê ali um monte de arranjos sociais, um monte de coisas que foram criados pelos seres humanos, pela filosofia, pela religião, pela cultura. Só que ele vê todo aquele sistema e ele fala, ó, não existe nada
que bote esse sistema como se fosse uma lei universal. Por exemplo, a gravidade ou outro tipo de lei que existe no universo. O tempo, uma coisa que você não pode quebrar ou flexionar. Ele vê dessa forma. Aí ele fala, pô, isso aí não, isso aí é totalmente flexionável. Se eu destruir a sociedade hoje e reconstruir de uma outra forma, nada dessas leis, da moral, do sentido de sistema político, nada disso vai importar. Então, pra ele, é erosão de tudo. Só que se você chegar e falar, cara, eu não acredito na política, não faz sentido e eu não tenho poder de mudar. Aí você fala, estou saindo e vou seguir minha vida. Ah, você é unilista. Não. O cara que fala isso é um cara que não sabe o que é unilismo. Não sabe. É extremamente burro. Extremamente burro. E eu vejo isso toda hora. Porque, por exemplo, eu falo muito sobre, eu cansei da sociedade brasileira, eu cansei da política brasileira, eu não me importo com nada disso. E aí o cara fala, pô, Epifania é niilista. Aí eu falo, vou sair do Brasil, saio do Brasil, e tipo assim, caguei pra política brasileira e caguei pra sociedade brasileira. Todo outro país vivendo a minha vida e se importando com a minha vida, e eu ainda tenho sentido, tenho moral, eu tenho uma visão política, eu tenho uma visão, um senso de estética, tudo isso eu ainda tenho. Nada disso foi destruído. Só que eu só não entro em estado de conversão com o Brasil. Só isso. E aí, na visão, até de muito ouvinte, acha que eu sou niilista. Eu não sou niilista, cara. Muito pelo contrário. Mas, enfim. Então tem sempre essa noção de que ou você luta junto com a gente, ou você é um niilista, derrotista e blá blá blá. Então esse papinho que sempre, sempre, sempre é falado, né? E aqui que começa a diferença entre muito dessa geração, principalmente a geração Z, do brasileira que não acredita em continuar. Porque a questão é a seguinte: você tem um caminho ali que você vai seguindo. Só que alguns homens vão olhar e falar, cara, não quero saber de nada disso, eu vou focar só na minha vida. E você vai ter outro lado dos caras que, olha, simplesmente eu não tanquei, eu não quero saber nada disso, agora eu só vou desistir. E aí isso me lembra muito um jogo, cara, que eu jogava que era o WoW, né? Que tem uma lore no WoW que é muito engraçada, que é como os orcs acabam virando escravos, né? Porque quando você conhece os orcs dentro do jogo, eu vou dar uma resumida aqui na história, mas é muito engraçado. Você conhece, você tem a primeira visão no jogo dos orcs, a lore, a lore dos orcs, e você fala, porra, mano, os caras são bruto, porradeiro, maluco, tribalista, guerra de clã, mata ogro, os caras são malucos. Aí você vai passando a história dentro do jogo e depois você vê uma parte onde que os caras viraram escravo, tá ligado? De humano. E tipo assim, sem nenhum tipo de vontade de lutar contra aquilo. Parece que eles enraizaram a escravidão. E isso aí é um conjunto de fatores que aconteceu dentro da história. Porque, basicamente, aí que eu faço um paralelo sempre nesses casos, né? Porque dentro da nossa sociedade, quando você vai crescendo, você vai começando a entrar na fase adulta, vai se vendendo pra você que você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, vai ter dinheiro, vai comprar suas coisas, vai constituir uma família, vai ter filho, você vai ter uma vida de filme americano. E você vai sendo moldado durante todo o tempo sobre isso, né? E aí, de repente, você não consegue acessar aquilo por diversos fatores. Beleza, dinheiro, teu psicológico zoado, família zoada, sistema social, né? A casta social, talvez, de qual estado você tá. Por exemplo, o cara que mora no Maranhão, tem a casta social. Alagoas, tem a casta social. Então, você acaba, às vezes, não conseguindo acessar aquilo que você foi programado para acessar. Então, é tirado aquilo de você. E isso dá muito exemplo com os próprios orcs dentro do jogo. Porque os orcs de começo, eles não eram tão biluteteia, até que foi apresentado para eles o sangue do demônio Monoroth, né? O Monoroth dá sangue para eles e fala, agora vocês vão ter um propósito, vocês vão querer lutar, sair na porrada com todo mundo, gostar de ter poder. Ou seja, foi vendido um propósito para eles baseado naquele sangue que eles beberam dentro da história. Aí eles bebem aquele sangue, só que o Monoroth morre mais à frente. Quando morre, ele quebra meio que esse sentido que eles têm de guerrear, de tomar um lugar, de destruir tudo. Eles perdem essa noção. Estou resumindo aqui a história, mas foi basicamente isso. E quando eles perdem isso, eles entram num estado de apatia e letargia.
Então, eles perdem aquele ímpeto de fazer as coisas, de construir as coisas, de lutar, sair na porrada. Eles perdem isso. Porque aquele cara que criou e condicionou eles aquilo morreu. Não existe mais. Que ele tinha aquele controle. Então a sociedade, de forma geral, talvez seu pai te instigando a uma coisa, ou uma ilusão que foi plantada em você, quando você percebe que aquilo morre, porque aquilo não se torna realidade, tu entra no estado de apatia e letargia, cara. Tu fala, caralho, meu irmão. Quando eu era novo, eu pensava, pô, vou fazer uma faculdade, fazer um curso, vou ter que comprar minha casa, vou construir minha família. Aí tu olha, porra, meu irmão, um dia eu tava vendo uma casa, tipo assim, uma casa, beleza, 3 quartos, não sei o que. Porra, em Duque de Caxias e em Belfor Roxo. A de Bel tava 500 conto, 500 pau, parceiro. Eu olhei assim, eu falei, mentira. Aí o moleque mandou pra mim, pô, verdade. Aí eu falei, não é possível. Meio milhão numa casa, cara. Porra, em Belfor Roxo, parceiro. Ai, tá de brincadeira. Meu irmão, podia ser um palácio. Um palácio, pô, com toda a arquitetura gótica. Que não ia valer isso, irmão. É Belfor Roxo, parceiro. Belfor Roxo. Aí, beleza. Aí eu fui ver Duque de Caxias também, caro. Aí começa a desculpa. Não, mas Duque de Caxias tem um shopping novo agora. Que não sei o que. É Duque de Caxias, irmão. Tenebroso. Os carioca que estão me escutando não sabem o que eu tô falando. Aí, eu olhando assim, eu falei, caralho, mano, 500 conto, uma casa boa, uma casa, o cara quer construir uma família em Belfor Roxo, 500 conto. Ah, o moleque olha, porra, não dá pra comprar um terreno. Se comprar um terreno vai ter que invadir em favela, se tu for do Rio de Janeiro. Aí tu vai ver os vídeos do maluco falando, quanto custa um terreno ou uma casa na favela no Rio de Janeiro? Caralho, caro pra caralho também, mano. Tem terreno de R$ 1 milhão dentro da favela da Rocinha. Rocinha, filho. Parece um formigueiro aquilo ali. Aí o cara olha e fala, porra, moradia, eu vou ter. A minha única chance é pegar um apartamento tenebroso na planta, esperar ele ser feito, um apartamento que vai apodrecer em menos de 10 anos e que talvez não seja nem entregue totalmente feito. Vai estar às vezes no osso. Beleza, é isso que o beta tem. E vai ficar pagando aquilo a vida toda. E se tomar divórcio, já sabe, né? Perde. Aí o cara olha empregabilidade. Só serviço, não tem mais indústria no Brasil. Aí o cara olha, porra, não tem indústria. Aí você olha, só setor de serviço. Aí uma porrada de aplicativo. Aí você vai pro sul do país, chegando venezuelano. Eu lembro que um pouquinho antes de sair do Cuzil, eu fui fazer uma viagem, eu fui pra Curitiba, né? Aí, cara, eu tô andando numa rua em Curitiba, eu até pergunto pra você se tem algum curitibano me escutando aí. Caralho, meu irmão, eu andei numa rua, só tinha venezuelano, irmão. Só gringo, mano. Eu falei, caralho, os caras tomaram uma rua. Aí tu vai andando, tu vai no mercado, tá escutando aquele espanhol embolado. Eu falei, que isso, cara? Os caras até tão tomando isso de... Estão tomando até o sul do país. Aí eu fui ver por quê. Porque o curitibano, ele prefere criar uma empresa terceirizada e aí botar os outros pra trabalhar, que no caso são os imigrantes. Aí depois, quando der uma merda de imigração no sul, vai ficar todo mundo chorando. Mas enfim, os caras preferem fazer uma empresa, empregar boludo e vida que segue. E aí você vai vendo a questão piorando, né? E aí o emprego só se torna emprego de novo, de serviço. Aí se o cara fizer uma faculdade, se não for uma faculdade boa, quando eu falo faculdade, um curso bom, vai ficar desempregado ou vai ganhar pouco. Entendeu? O que mais eu vejo aqui na Austrália é o seguinte, é a tríade dos caras que vêm. Engenharia, que aí vem a engenharia de produção, civil, engenharia, se eu não me engano, acho que é engenharia mecatrônica, cara. Eu acho que é mecatrônica. Se eu estiver falando besteira, depois eu corrijo nos comentários, mas acho que é mecatrônica. Aí vem a engenharia, o pessoal que faz engenharia e toma pavoro no Brasil. Aí vem o segundo que eu mais vejo, é o pessoal da área de saúde, né? Enfermeira, que não sei o que trabalha na área de saúde, não médico, né? Mas é enfermeira, pessoal que trabalha na área de saúde. E, obviamente, né? Aqueles que fazem a pior faculdade que tem, que é a administração.
Então eu sempre vejo essa tríade de bochileiros com essa faculdade. E um bônus aqui também é aquela coisa de serviços sociais, esse tipo de coisa que é muito pra mulher, né? Como tem muita mulher, acontece muito isso. E aí, cara, esse pessoal achou que ia fazer faculdade, ia trabalhar, trabalha de cleaner, babá, help, trabalha também como sei lá, também é muito comum de trabalhar em cozinha. Prefere trabalhar nisso do que ser sodomizado no Brasil. Então você vê como é totalmente tenebroso, o sistema é muito bruto no Brasil. E aí vai te levando a uma letargia. E aí você olha, porra, eu não tenho. Aí chega nas mulheres, né? Aí o cara olha pra mulher, tu vai ver uma mulher. Hoje eu tava vendo, hoje mais cedo eu tava vendo, uma mulher rodada, que dava pra bandido. Tanto é que eu tava vendo, o cara tava falando sobre essa mulher pra mim e falou, pô, tá acreditando que essa mulher, ela agora eu acho que no Instagram, ele falou até que no Instagram tem uma coisa que quando alguém curte alguma coisa, você consegue ver que aquela pessoa curtiu aquele post no Instagram. Parece que tem essa opção agora, né? Aparecendo. Aí aparece assim, a mulher curtiu uma página que fala assim, ai, minha família acha que eu sou santinha, mas eu tô dando pra bandido, não sei o que. Ai, é muito bom quando o bandido me pega e me arrebenta na piroca. Aí só post assim, tipo assim, de mulher que dá pra bandido. Eu não sabia que existia um subgrupo na internet do Instagram de mulheres que pegam páginas de mulher que só dá pra bandido e ficam seguindo e curtindo essa porra desses posts, né, cara? Porra, eu tô ficando atrasado, meu irmão. Tô ficando muito atrasado, é muito desatualizado, cara. Essa geração é muito rápida. Aí imagina tu, Betinha, desempregado, fudido, sem nada. Aí tu vai olhar, pô, queria pegar aquela mina, queria cobiçar aquela mulher ali. A mulher tá curtindo um post numa página falando que gosta de dar pra bandido. Aí o cara fala, pô, não dá. Essa aqui não dá, essa aqui realmente é promíscua, não dá. Aí o cara vai pra mulher que, entre aspas, na cabeça dele, é menos pior. A mulher vai cobrar, tipo assim, que ele seja. E aí tem um exemplo muito bom. Eu não vou botar esse vídeo eu não posso botar esse vídeo no comentário, porque vocês são vagabundos, vocês vão chegar no comentário lá, vão ficar zoando e xingando a mulher. Então eu só vou comentar o vídeo e se alguém achar, que acha, né? Uma mulher na Europa, aí você vê, olha só a cabeça da mulher. A mulher bochileira, vai pra Europa, chega na Espanha, e ela fala, não, porque na Espanha não temos mais homens aqui na Espanha. Você tem que dividir, como é um país muito feminista, você tem que dividir no primeiro date, você tem que dividir a conta, porque os homens eles não são cavalheiros, porque os homens não são isso, não são aquilo, porque eles não querem uma brasileira. E aí a mulher fala uma coisa que, por isso que eu falo pra vocês, cara. Antes uma feminista maluca na mão do que duas conservadoras. Por isso que eu sempre vou falar isso. Aí a mulher vira assim e fala assim: não, mas veja bem, os homens que ainda são cavalheiros, que pagam a conta, que te assumem e fazem isso, são homens católicos, né? Homens católicos. E aí, esses homens católicos só querem mulheres católicas do país deles, porque eles acham que a gente somos promíscuas. Aí eu te falo, vem cá, se você passou a vida toda dando pra um monte de cara, festa, você vai pra date e dá, porra, e dá a xereca pros caras na pista, em date, em coisa do tipo, pô, e o cara é católico, ele vai estar errado de te achar uma mulher latina promíscua? Não, irmão, não vai estar errado não. O cara tá certo, pô. Na visão dele, aí você pode criticar, católico é maluco, católico é mulher virgem. Eu não tô entrando nesse mérito não, ouvinte. Eu tô falando, o cara tem ali uma visão de mundo dele. Ele olha pra mulher brasileira, que dá pra todo mundo, sai pra date direto, deu pra todo mundo, fez borbulhas de amor com a porra dos carioca. Ou do cara de São Paulo, do cara do sul, depende de onde a mulher vem. Aí, porra, o maluco olha, o maluco sabe como é que é o ritmo. Aí o cara fala, pô, não quero não. Ah, não, eles acham que todas nós somos GPs e não sei o quê. Pô, mano, mas é o que se você parar pra pensar, eles estão certos. Os caras não estão errados, os caras estão certos. E aí a mulher reclamando disso. Ou seja, a mulher queria que os homens cavalheiros, honrados, católicos, assumissem elas. E a contrapartida? Por exemplo, um católico raiz vai querer uma mulher virgem, por exemplo. Aí tu vai querer ir pra igreja católica junto com o cara? Ah, não gosto. Tu vai querer parar de beber, parar de usar droga igual o cara, como o cara faz, o cara não usa essas coisas? Ah, não quero.
porra, você quer o feminismo, onde quer liberdade, libertinagem, fazer tudo o que você quiser, ai, uma sociedade igualitária, mas aí você também quer que exista homens moda antiga. Até a mulher fala isso, ai, não existe mais homens moda antiga. Por isso que eu falo, cara, a mulher brasileira é a pior que tem, porque ela quer os dois, ela quer um mundo onde ela vai ver a liberdade feminina, feminista, né? E ao mesmo tempo ela vai viver aquela coisa maravilhosa de um homem cavaleiro, pô, do século XVII. Que vai tratar ela como se fosse uma deusa, que vai honrar ela, que vai cuidar dela. Ela quer os dois, irmão. Ela é híbrida. E é a pior raça que tem, cara. Eu prefiro sentar com a mulher que vire pra mim e fala, ó, já dei pra 4 senegalês, pô, fizeram bucaque em mim e tudo mais, acabaram comigo na cama. Ela deixa claro que ela é. Ela deixa claro pra mim que ela é. O que ela gosta e como ela vive. Ela deixa claro pra mim. E ela não é hipócrita. Ela vive igual um bicho, ela age igual um bicho e tá ali, bem exposta ali. E ela sustenta a vida dela como bicho, né? Que é o que eu, assim como eu vejo as mulheres, principalmente as australianas. Aí você vê a brasileira, não. Ela quer o melhor dos dois mundos. É que nem quando elas falam assim, não, eu quero ir pra um date, mas eu quero ser tratada igual namorada. Pô, não existe isso, irmão. Ou tu é a mulher ficante, a mulher que o cara vai conhecer ali, vai pegar, vai dar uma madeirada, ou você é a mulher que, porra, que o cara vai querer tratar como uma namoradinha, porque ele visualiza uma coisa de futuro entre vocês dois e tudo mais. Não dá pra ter os dois. E a mulher brasileira, ela é muito mal acostumada com isso, graças a quem? Ao beta. Graças ao beta. Então o homem, ele olha a política, ele fala, pô, acabou. Aí ele olha se ele tem poder de falar, se ele tem poder de liberdade, ele percebe, cara, acabou. Aí ele olha relacionamentos, acabou. Aí ele olha, pô, mas mesmo se eu quiser ser um cara que pega resto, eu vou me ferrar porque vai ter uma socioafetiva. Então acabou também até o resto. Aí o cara vai pra IGP. No Brasil parece que tá super inflacionado, parece que tá bem pior. Então o cara já fica também sem opção. Aí o cara vai pra questão de empregabilidade, coisa do tipo. Se o cara não tiver uma skill, o cara tá ferrado. Quando eu digo skill boa, skill que presta, né? Acabou. Aí o cara olha assim e fala, meu irmão, o que sobra pra mim? Não sobra absolutamente nada. Então, ele perde aquela vontade de fazer alguma coisa, de mudar, e ele entra num estado de letargia, né? E aí que é o grande problema, cara. E aí, voltando ao jogo, tem uma coisa engraçada que, pra suprimir também qualquer tipo de tentativa dos orcs de fazer uma revolta, coisa do tipo, os humanos que escravizavam os orcs, eles faziam uma supressão mágica, né? E física também dos caras. Então você botava coleira, grilhão, e também fazia algumas magias para poder fazer com que os orcs perdessem a agressividade. E é basicamente isso, porque você deve ter algum tipo de ódio no coração com essa coisa, mas aí você é oprimido. Por exemplo, isso eu sou totalmente contra, tá? Eu vejo os caras falando sobre isso, eu não acho isso nada maravilhoso como muita gente fala. Por exemplo, aí a geração Z é uma geração que não gosta do CLT. Ok, tudo bem. Correto, corretíssimo. Mas aí o cara fala, eu não vou trabalhar, eu não aceito CLT, eu não aceito ser escravo. Mas ficar nas garras da própria mãe, tipo assim, não, eu vou ficar aqui em casa, não vou fazer porra nenhuma, porque eu estou no estado de letargia, minha mãe vai bancar aqui e eu vou ficar sendo sodomizado pela minha mãe. Minha mãe falando que eu sou um merda, meu pai falando que eu sou encostado, que eu sou um vagabundo. Cara, isso psicologicamente como se fosse uma supressão mágica, cara. Porque tu tá ali, aí tu fala, pô, cara, vou sair daquele emprego. Aí fica aquele dinheirinho da rescisão, segurando o tempo. Aí passa aquele tempo, tu não consegue arrumar um emprego. Só emprego com um salário tenebroso, longe, horrível, e que você não quer aceitar porque você acha que é escravidão. Correto. Mas aí você vai ficando na casa da sua mãe e do seu pai. Aí você vai ficando naquele ambiente hostil, se seus pais não forem muito solene com essa questão, né? Então o ambiente fica muito hostil, porra, te botando contra a parede, teu pai falando que na idade dele ele já tava com filho, já tava construindo família. Aí, porra, vem tua mãe falando que, pô, tu também é encostado. Aí vem aqueles familiares falando, ei, como é que tá a tua situação? Te perguntando e tu sendo humilhado. Eu sou totalmente contra a ficar nessa situação.
Ou mesmo o cara que ganha o salário mínimo e tá ali tentando só sobreviver, sem qualquer tipo de mudança, que fica nessa situação de caos dentro de casa. Tipo assim, o cara, por exemplo, o cara fala assim: olha, se eu ficar em casa, eu vou conseguir economizar por R$ 500. Vamos botar, eu sei que não é R$ 500, mas vamos botar que seja R$ 500. Mas eu fiquei na casa dos meus pais, é um inferno, mas eu economizo R$ 500. Mas aí, cara, de novo, tu não vai ter força pra conseguir construir nada, porque tu vai ser suprimido, cara, pelos seus pais, ou pela família, ou pelo ambiente hostil que você mora. Tu mora numa favela, tu mora num lugar fodido, de novo, é como se fosse uma supressão mágica que acontece nos orcs dentro do jogo, com você, cara. Que você vai perdendo a vontade, perdendo a força e a ferocidade pra fazer alguma coisa, pra construir alguma coisa, graças àquele ambiente. E aí muito cara simplesmente pede demissão, fica na casa dos pais, aí os pais sustentam porque não tem o que fazer, não vai botar pra fora de casa, mas o cara fica ali, ó, sendo humilhado, 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 colocado pra baixo, perdendo a autoestima, aí cai numa droga, cai numa bebida, e o final a gente sabe como é que é, né? O cara, quando ele perde, quando o lobo perde os dentes, irmão, a tendência é só esperar um lugar pra ser abatido ou se autodestruir, né? Isso que acontece com os caras. Então, o cara vai tendo aquela coisa da letargia, ele vai tendo essa situação onde a todo momento ele é suprimido pela realidade, a qual fala pra ele, ó, fica aí, aceita ser uma escória da sociedade sem nenhum tipo de tentativa de mudança. E aí uma coisa que é muito comum desses homens da geração Z é ficar se punhetando, né? Por exemplo, cara, antes de sair do Brasil e ir pra Austrália, eu fiquei durante muito tempo falando, ouvinte, eu acho que o Brasil não é tão bom. Isso eu não tô falando que pra você que tá numa vida boa e tudo mais, não. Eu tô falando pro ouvinte que tava percebendo que a longo prazo ia ser ruim. Eu ainda acho que o Brasil a longo prazo será muito ruim. E é uma coisa que, pelo menos, eu acho que eu tô acertando, né? Eu acho que eu estou acertando. Aí ela fala assim, ouvinte, então, o Brasil é um lixo, eu odeio o Rio de Janeiro, por exemplo. Mas não dá pra eu ficar só reclamando sobre o Rio de Janeiro. Tem que fazer uma coisa, então estou saindo do Brasil. Eu falava isso, ó, há muito tempo, irmão. Então, na época eu falava isso lá, sei lá, em 2020, por aí, 21. Porra, os Estados Unidos estava aberto, ainda dava pra ir. Tinha Europa, tinha várias coisas pro cara poder meter o pé. E o cara simplesmente nunca fez nada e nem tentou mudar, porque mesmo que você não queira sair do Brasil, e eu digo que isso não é uma coisa pra todo mundo, nem todo mundo tá preparado, nem todo mundo é capaz de fazer isso. Mas tentar mudar a realidade, os caras não querem fazer isso. É muito mais fácil você ficar meio que ao redor de pessoas que estão na mesma situação que você e ficar se punhetando, né? Isso é um perigo, por quê? Cara, existe aquela noção psicológica que é muito aplicável, né? Quando você para pra ver alguns grupos e algumas tribos. Se você tem um... Isso acontece muito na China, tá? Na China tem alguns vídeos sobre isso. Eles pegam umas crianças e fazem alguma coisa, como por exemplo, tentam sequestrar uma se ela aceitar um doce. Então, ela tenta fazer. Tem até um vídeo sobre isso. Pega um monte de crianças chinesas e vem um cara com doce. Aí ele começa a oferecer um monte de criança. Aí nenhuma criança pega. A que pegar, ele pega e finge que sequestra, ou finge que bate e tudo mais. Faz lá uma parada pra poder traumatizar aquela criança. Então aquela criança vendo aquilo, ela fala, porra, não vale a pena eu pegar um doce de um estranho, não vale a pena eu fazer isso, eu fazer aquilo. E vai criando uma programação na cabeça da criança, é meio que pelo trauma, né? O trauma, ele gera muitas coisas, em alguns casos, algumas pessoas positivas, outras negativas, né? Depende muito da sua visão, da tua perspectiva, né? E aí, o cara que ele tá numa situação de trauma, numa situação dessa de letargia e que ele não vê nenhum tipo de chance de mudança. Seja no campo sexual, familiar, de construção de família, financeiro, político, religioso, o cara vê que tá tudo deteriorado. Aí o cara, que ele tem que fazer? Ele tem que procurar a noção é essa, cara, é procurar um ambiente onde tem pessoas saudáveis.
Mesmo que você não seja, pelo menos esteja ao redor de pessoas saudáveis. Só que o cara não consegue. Ele procura pessoas que são tão doentes quanto ele. É muito comum, cara. Cara, isso é uma coisa que me dá frio na barriga. Às vezes eu tava conversando com alguma mulher, cara, principalmente no Rio de Janeiro. Tá conversando com a mulher, tu fala, pô, bonitinha, pá. Sabe aquela mulher que só quer dar uma madeirada, mas ela parece ser maneira, pelo menos a princípio de conversa? Aí eu sempre dou a liberdade a pessoa falar uma merda, né? Eu brinco, vou brincando, vou instigando a pessoa a falar alguma coisa. Mas não na maldade. Claro, em muitos casos é na maldade, mas outros não. Outros é só pra ver até onde é o limite da pessoa. E aí quando a mulher vira pra mim e fala assim, não, porque eu já fui abusada. Não, porque a minha vida é não sei o que, meu pai me abandonou. Já me dá aquele frio na barriga, cara. E nas costas, principalmente nas costas. As costas começam a ficar bem fria e formigando, falando, cara, isso aqui é uma coisa muito ruim, cara. É uma coisa muito ruim. Só que o cara traumatizado, o cara que tá na lama, ele vê uma pessoa com um histórico parecido igual ao dele, ele se sente como, eu encontrei minha alma gêmea. Não, cara, tu encontrou uma pessoa deteriorada também. Que muito provavelmente é maluca. Ah, mas eu não sou. Mas talvez essa pessoa é maluca. Se for mulher, a chance é muito alta. Entendeu? Então não tem que se compadecer com esse tipo de pessoa. Você fala, a pessoa sofreu, não sei o que. Mas não é problema seu. Entendeu? Não é problema seu. Só que o homem, ele vê esse ambiente onde tem um monte de pessoas que têm problemas familiares, problemas financeiros, e vai se juntando com essas pessoas. Você vai criando meio que, em questão de sugestão por trauma. Então, por exemplo, aí um desses seus amigos tenta arrumar uma namorada. Se ferra, é traído, ou acaba morto, coisa do tipo. E aí você tem uma sugestão de trauma. Em questão de relacionamento. E tu fica com mais medo ainda. Aí tu vê um cara que ele foi tentar arrumar um emprego e tá sofrendo naquele emprego e ele começou a beber muito e usar droga. Aí tu fala, pô, teu emprego não é uma coisa muito boa. Olha como meu amigo tá sofrendo. Aí tu vai ter um cara que tentou se unir com a família, tentou resolver as coisas com a família e se deu mal. Aí tu vai olhar pra aquele cara e vai falar, porra, mano, aquele cara tentou resolver as coisas com a mãe e com o pai dele, ele brigou com o pai dele, esfaqueou o pai dele, tá preso. Talvez eu não deva acertar as coisas com a minha família. Ou seja, se o ambiente é composto por pessoas escrotas e pessoas ruins, a tendência é você também ficar fudido. E você criar traumas, você intensificar os seus traumas baseado na experiência dessas pessoas. Porque a vida dessas pessoas é baseada em traumas, então elas vai te retroalimentando, vocês vão se retroalimentando e piorando a situação. Eu sempre falo, cara, leão anda com leão, eu sou leão, eu só quero andar com leão. Quando eu vejo, principalmente ouvinte chega no meu Telegram falando, ai, é porque eu sou muito feio. É que nem um ouvinte numa live. Uma live a gente falando sobre imigração pra Austrália, o cara vira pra mim e fala assim, ai, eu tenho medo de ir porque eu sou pardo. Será que se eu sou pardo eu vou sofrer muito preconceito? Porra, tá de sacanagem, irmão. A tua preocupação é essa, cara. Que preconceito? O cara vai chegar e falar assim, porra, sai daqui preto, sai daqui isso, aquilo, tudo mais. O cara vai arrumar briga com você por conta disso, vai ser ostracizado. O cara não vai fazer isso, cara. Tipo assim, claro, pode chegar um cara te destratar por você ser pardo, ser negro, pode. Mas eu digo uma coisa que é muito pior, irmão, você ser indiano, vocês não sabem o que é... Cara, se tivesse uma punição assim, você vai renascer de novo e vou te punir. Qual é a pior punição que você acha que pode acontecer? Provavelmente ser indiano, cara. Não tem coisa pior do que ser indiano, cara. Porque nada que você faça, você vai ser visto como um ser humano normal, cara. A race pill com questão de indiano é extremamente absurda. Mas, cara, você sendo um pardo, sendo preto, você vai sofrer, cara, preconceito em todo lugar, cara, até no Brasil. Só que no Brasil é mais velado, né? Beleza. E o cara se importa com isso. Então, já é um cara complexado. E um cara pra mim que não é leão, irmão. A pergunta desse cara pra mim não é leão, tá ligado? Não é leão. Vai ser um cara que vai arrumar sempre uma justificativa, sempre uma desculpa. Teve até um amigo que ele conheceu uma trans que tava aqui na Austrália, não sei se tá ainda, tava aqui na Austrália. Pô, o ombro da bicha é mais largo do que o meu, parece um quarterback, mano. Bagulho sinistro. Aí beleza, aí essa trans viu muita coisa no
na internet sobre a Austrália, ser um país muito pra frente. Aí ela começou a falar, ai, não sei se eu fico aqui, que não sei o que, com o tempo, né? Foi passando o tempo, ela falou, ai, não sei se eu fico aqui, porque eu acho que as pessoas me olham, que não sei o que me veem como trans, ai, tem um certo preconceito. Ou seja, começou a criar dificuldade na cabeça dele, né? E de fato normal, né? É um povo meio maluquinho da cabeça. Aí começou a criar dificuldade por conta disso. E aí, provavelmente já deve ter saído aqui da Austrália. Não sei como acabou esse caso. Eu tava até conversando com esse amigo e ele tava relatando sobre isso. Então você vê, cara. Agora, uma pessoa normal, uma pessoa saudável, um ambiente saudável de pessoas saudáveis, você não vai ter isso, cara. Você não vai ter essa dor de cabeça. Você não vai ter ali tomando trauma por tabela pelos outros. Entendeu? Você não vai ter isso. Por isso que eu sempre falo, leão só anda com leão. Você viu o cara chorando, reclamando, eu só gosto quando o cara ele reclama, mas no ódio, tá ligado? Ele, porra, tô puto e vou mudar isso aqui. Só que geralmente o pessoal que já tá meio que tendo em termos psicológicos, sendo punido e traumatizado a todo momento, eles tendem a ficar só ali tentando encontrar uma válvula de escape para aquela situação. Então não sai da letargia. Então ficam ali e ficam em situações totalmente tenebrosas, cara. Eu fico imaginando um cara de quase 30 anos em casa, morando com os pais sem trabalho, tipo assim, à base de joguinho online, sei lá, e tipo assim, e com os pais com nojo, tipo assim, toda mulher que olha pra ele tem nojo dele, porque ele já não se veste bem, já não se cuida muito da beleza, porque ele não se importa mais com isso. É um cara que tá totalmente largado. Eu fico olhando assim e falo, cara, caralho, como é que o cara chega nessa situação? E tem cara que chega nessa situação. E aí, pra piorar tudo, o que faz esse estado de letargia ser muito pior no brasileiro, é aquela coisa da desintegração da identidade social. O que significa isso? Você não tem, você vai perdendo as tradições, você não tem mais tradições, isso vai se perdendo com o tempo. Você não tem lideranças, como por exemplo seu pai, seu tio, seu irmão mais velho, porque as famílias são menores e as pessoas, a questão familiar, de conexão familiar, a ligação, ela vai se quebrando. Então você não vai tendo isso. Ou as pessoas morrem mais cedo, os idosos que geralmente passavam muito disso assim, de alguma forma, também perecem mais cedo, ou não tem uma boa conexão com a família, não se dá bem com os filhos, com os netos. E aí você vai tendo essa desintegração da identidade social. E aí, para piorar, você olha, por exemplo, você vai ter numa cidade, e você vai ter no Rio de Janeiro. Você vai ter o funkeiro, você vai ter o pagodeiro, aí você vai ter o favelado, você vai ter o classe média, você vai ter o novo rico, você vai ter aquele cara que vem de uma família de pessoas ricas, e tem uma linhagem. E aí você vai juntar isso tudo. Ou seja, as pessoas ao seu redor não são iguais. Então você não tem uma identidade social. Todo mundo começa a ser muito diferente. E já não tem mais tradição, e as pessoas vão sendo moldadas, por exemplo, por rede social, por coisas que estão em voga na mídia, ou principalmente nas redes sociais, né, que vão padronizando aquelas pessoas. Ah, então não tem identidade. Então você não vê a pessoa do teu lado como igual. Então teu vizinho é igual a você. Teu vizinho é só mais um cara que mora ali. Então como você vai ter uma conexão com aquele cara de poder chegar e falar, cara, tá todo mundo puto aqui, vamos mudar isso aqui. Como acontece quando aconteceu lá no Nepal, por exemplo. Não vai acontecer, cara. Mas eu nem falo pra acontecer uma coisa igual ao Nepal. Eu falo, tipo assim, das pessoas entenderem que as coisas estão ruins e tem que mudar ali, sei lá. Quando eu digo mudar, em pequenas coisas. Como, por exemplo, você sabe que tem alguma coisa de corrupção, sei lá, no teu bairro ali. Uma coisa boba. Vou dar um exemplo do seu condomínio. Você sabe que seu síndico rouba. Todo mundo sabe que seu síndico rouba. Por que ninguém liga pra isso? Por que ninguém chega lá e tenta impeachment aquele síndico? Porque as pessoas são totalmente diferentes. Elas não conversam, não têm a mesma linguagem. São de etnias diferentes, de tribos diferentes, de gerações diferentes. Elas não têm nenhum tipo de conexão. Nada conecta elas. Então, se nada conecta elas, como elas vão se unir para poder chegar lá e derrubar esse síndico? Isso não vai acontecer. Não tem essa conexão. É aquela coisa. As pessoas acabam tendo, em forma em massa, a desintegração de identidade social. Você não tem uma identidade social. E até mesmo como uma pessoa, como um ser único, você não tem identidade mais. Porque quem é você? Você olha, você fala, eu não tenho dinheiro, eu não sou bem quisto pela minha família, pelas mulheres ou pela sociedade, eu sou só mais um.
Eu sou só mais um número. Eu não consigo desenvolver nada, eu não consigo ver nada de bom em mim. O cara olha pra situação e fala, pô, não tem identidade. Quem é esse cara? Ele não é absolutamente nada. Ele é só mais um, tá ligado? Aí ele vai conseguir só ter algum tipo de conexão com situações marginalizadas. Como, por exemplo, drogas, drogados, bebida. Isso acontece muito em favela. Se você pegar os bandidos, geralmente, os caras que são bandidos, não dá pra dizer em todas as favelas, mas, pelo menos na minha época, era sempre o cara muito feio, muito pobre ou maluco. Tipo assim, um cara que, como eu posso dizer, culturalmente ele acabou tendo uma idealização sobre o tráfico e tudo mais e teve uma ilusão. Então, era sempre esses caras muito feio, muito pobre. Geralmente o grosso era sempre o cara muito pobre, né? Porque na favela todo mundo é feio. E aí o cara muito pobre, ele olha e ele fala, porra, por mais que eu esteja na favela e todo mundo seja pobre, eu não tenho nem condição de minimamente me parear com esses caras. Era muito comum, quando eu ia pra baile, por exemplo, sempre tem aquele amigo que é muito fraco de dinheiro, né? Que a família dele é muito fodida. Cara, aí a gente fazia o seguinte, a gente fala, cara, olha só, porra, tu não tem roupa pra sair, mas tu tá no mesmo nível de corpo assim do que a gente. Então, hoje eu vou te prestar meu sapato. Eu tenho um sapato, eu tenho um tênis lá, né? Tenho um tênis pra usar, que é o meu tênis reserva. Que sei lá, eu vou pra escola, pô, pega aquele tênis lá, usa ele lá. Aí chega um amigo e fala, pô, vou pegar uma bermuda lá pra ele. Aí chega outro amigo e fala, porra, vou pegar uma camisa pra ele lá, tem a camisa lá. E o cara saía com roupa emprestada. Então, a gente tinha esse tipo de coisa pra fazer isso, pra não deixar também o cara sair com a mesma roupa ou sem roupa nenhuma, né? Às vezes o cara não tinha nem um tênisinho pra poder sair. Então a gente fazia muito isso, tinha essa coisa de integração. Mas o cara, mesmo ele sendo ajudado assim, ele se sente inferiorizado, ele quer também ser alguém, ele quer também ser reconhecido. E o cara entra pro tráfico, por exemplo, ou o cara entra pra um grupo específico só pra ser um grupo marginalizado, só pra conseguir ser visto, conseguir ser respeitado e ser validado pela sociedade. Então você tem esses dois casos. Você vai ter o caso que ele vai para algum grupo extremamente marginalizado para tentar conseguir ter um tipo de validação ou reconhecimento da sociedade. E você vai ter os caras que simplesmente desistiram e caíram no estado apático. E todas as pessoas ao redor, a sociedade toda, ela não tem nenhum tipo de identidade social ou conexão. Então você vê, pô, você vê um nordestino, um nortista indo pro sul e o sulista ficando puto. Aí você vê como era no passado. O baiano, e em São Paulo é muito baiano, né? O baiano indo pra São Paulo e sendo rechaçado, sendo odiado e tudo mais. E aí você vê geralmente no Rio de Janeiro, é o Paraíba, na Paraíba indo pro Rio de Janeiro e sendo mal visto, sendo zoado e tudo mais. Então você vê como é um país continental diferente, de pessoas muito diferentes, não vai ter aquela coisa de integração social. E se não tem integração social, é muito um cada um por si. E esse cada um por si é meio que muito destrutivo, porque quando eu digo cada um por si, é cada um por si mesmo. Às vezes nem a tua família tá do teu lado. Então, o cara, ele não tem nenhum norte, ele só tá vendo gente traumatizada, ele não consegue ver nenhuma perspectiva e nenhuma chance de escape. E o que resta pra ele? Absolutamente nada. Ele não tem nem a noção de como ele vai sair daquela situação. É tipo a caverna, a caverna de Platão, né? Tá ali dentro da caverna, vivendo daquele jeito, com aquelas imagens aparecendo dentro da caverna, aquelas projeções, e não tem o que fazer. Não existe uma outra perspectiva. Então, não vai mudar, entendeu? Achar que uma lei, que o Kim Kataguiri tente mudar, já tá passando outra, cara. Tá passando outra ruim, em questão de liberdade. Então, não vai mudar, cara. Não vai mudar sim. Agora, você vê a massa de políticos é a geração só de boomer que não tá nem aí, cara. Se puder, eles vão fazer mais coisa, passar mais leis. E às vezes, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu sempre falo assim, cara, leis misândricas, elas ferram a sociedade de diversas formas. Em termos de ter mais gente, mais jovens, né? Em produção de filhos e famílias, em questão financeira,
Em questão de empregabilidade, porque a mulher pode te acusar de alguma coisa de graça, acusar o teu chefe e ferrar a empresa. Cara, então vai ferrando a sociedade de uma forma silenciosa, cara. Eu sempre falo que leis feministas, leis misândricas são uma diabetes, cara. Quando você perceber, tu perdeu a perna, tu perdeu um dedo, tu tem que amputar alguma coisa, tu tá todo ferrado. É assim, cara. Quando você perceber, já destruiu tudo. E as pessoas levam, às vezes, quando a gente fala sobre isso, nossa bolha, e sai da nossa bolha, o pessoal leva como uma coisa boba. Mas, para pra pensar. Se você tem uma sociedade onde as famílias são zoadas, os relacionamentos são zoados, existe ali uma questão de leis que predam os homens e até mesmo empresas e ambiente de trabalho, como aconteceu muito nos Estados Unidos com Me Too ou outros tipos de coisas lá. Cara, isso é extremamente prejudicial, cara, a longo prazo. Extremamente prejudicial para uma sociedade. E aí você não vê nenhum tipo de rota de escape. Aí que eu falo, a rota de escape, pra mim, foi sair. Pra você, talvez você faça alguma coisa e você consiga ver. Tem cara que vive no mato, tem cara que vai pra uma outra cidade um pouco mais isolada, mas não tanto, e fica vivendo ali, sobrevivendo com o que ele consegue, ele tem uma vida mais frugal. Mas você vê que a noção é aquela: ou você foge, ou você fica e aceita a apatia e a letargia. Aí, irmão, eu não vejo muito o que fazer, como mudar isso aí, não. Quando eu olho pro Brasil, cara, eu não tenho nenhuma esperança. Minha visão realmente sobre o homem brasileiro, o homem mochileiro, você, principalmente da geração Z, é que você é um sacrifício, irmão. Você é um sacrifício, tá ligado? Você tá ali pra ser sacrificado, pra virar uma estatística de mais um jovem negro morto, pra virar uma estatística de que o sistema SUS é uma merda e que tu morreu no SUS, mais uma estatística de violência que tu foi baleado, mais uma estatística de que homens são violentos porque tu tomou ali Maria da Penha, mais uma estatística de que tu tá desempregado e aí tem que passar mais medidas populistas e tu é uma estatística pro governo Lula, o governo Bolsonaro, qualquer merda que entre. Tu é um sacrifício, irmão. Tu é um sacrifício, porra.